Então, hoje temos o capítulo 28 do livro Pão Nosso, cujo título é uma pergunta: e os fins? Emmanuel escreve, baseado na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, o versículo 23 do capítulo 10, onde ele escreve: mas nem todas as coisas edificam. E ele nos diz assim: sempre existiram homens indefiníveis que, se não fizeram mal a ninguém, igualmente não beneficiaram a pessoa alguma. Examinadas nesse mesmo prisma, as coisas do caminho precisam de interpretação sensata, para que se não percam na inutilidade. É lícito ao homem dedicar-se à literatura ou aos negócios honestos do mundo, e ninguém poderá contestar o caráter louvável dos que escolhem conscientemente a linha de ação individual no serviço útil. Entretanto, será justo conhecer os fins daquele que escreve ou os propósitos de quem negocia. De que valerá ao primeiro a produção de longas obras cheias de lavores verbais e de arroubos teóricos, se as suas palavras permanecem vazias de pensamento construtivo para o plano eterno da alma? Em que aproveitará ao comerciante a fortuna imensa, conquistada através da operosidade do cálculo, quando vive estagnada nos cofres, aguardando os desvarios dos descendentes? Em ambas as situações, não se poderia dizer que tais homens cogitavam de realizações ilícitas. Todavia, perderam tempo precioso, esquecendo que as menores coisas trazem finalidade edificante. O trabalhador, cônscio das responsabilidades que lhe competem, não se desvia dos caminhos retos. Há muita aflição e amargura nas oficinas do aperfeiçoamento terrestre, porque os seus servidores cuidam, antes de tudo, dos ganhos de ordem material, olvidando os fins a que se destinam. Enquanto isto ocorre, intensificam-se os projetos e experimentos, mas falta sempre a edificação justa e necessária. Então, passamos para Gil. Mais uma vez, boa noite. Boa. A noite hoje será, de fato, boa, 3 vezes. Bem, vamos comentar por alguns minutos esse texto de Emmanuel e os fins. Uma pergunta: qual é a finalidade daquilo que produzimos? Qual é o fim? Por que nós trabalhamos? Por que produzimos? Corria o ano 55 da nossa era. Paulo estava em Éfeso, há pouco vindo da cidade de Corinto. Num certo dia, ele começou a receber companheiros que vinham de Corinto falarem sobre a situação da cristandade recém-criada por ele, quando lá esteve. E essas notícias vindas de Corinto deixou Paulo extremamente preocupado, porque não eram boas notícias. Ele chegou em Corinto, arregimentou muita gente para o Evangelho de Jesus. Como não podia ficar por muito tempo, ele foi para a Ásia e de lá para Éfeso. As notícias eram de que o Evangelho de Jesus deixara de ser um corpo único,
deixara de ser um pão capaz de alimentar, de dessedentar a quantos dele tentassem tocar-lhe ou socorrer-se dele. E passou, portanto, o Evangelho do Cristo a ter partidos, a ter conflitos. Aliás, isso é muito típico e acontece hoje. Quando, por exemplo, Moisés deixou os seus seguidores e foi orar no monte, por ter se demorado um tempo, os seus seguidores substituíram-no por um bezerro de ouro. Com Jesus não foi diferente. Muitos, por não compreenderem o ensino do Cristo, perverteram-no, desvirtuaram-no. E a época de Paulo repetiu-se, como de alguma forma hoje também se repete com relação à nossa santa doutrina espírita, por não termos a compreensão e a largueza do que ela significa, trabalho que Kardec e os espíritos tiveram para codificá-la, para erigi-la. Muitos de nós, às vezes, menoscabamos-lhe o valor e atribuímos a doutrina espírita apenas como uma fonte, uma possibilidade das nossas curas físicas, morais e espirituais, sem, contudo, nos atermos ao seu chamamento, aquilo que ela efetivamente propõe para nós. Portanto, foi assim que aconteceu em Corinto. Criou-se, portanto, 4 partidos. Um grupo dizia que não pertencia a Paulo, mas a Apolo. Apolo foi um filósofo alexandrino, e como todo filósofo, fala para empolgar, fala para convencer, de fato. Outros diziam que era de Paulo, porque ele, de fato, conseguiu mostrar o evangelho na sua inteireza. Outros diziam que não eram nem de Paulo, nem de Apolo, mas de Pedro, porque este, sim, teria convivido com Jesus. E um 4º grupo dizia que não era nem de Pedro, nem de Paulo, nem de Apolo. Era o grupo do Cristo Jesus, que, portanto, não precisava de nenhum intermediário. Imaginamos, portanto, naquela época, a celeuma que isso não deve ter gerado dentro daquele agrupamento de pessoas. É como se hoje aqui nós disséssemos, olha, eu pertenço ao grupo, eu sou espírita do grupo de Dr. Bezerra. O outro diz, não, eu sou espírita do grupo de Meimei. O outro diz, não, eu sou de Emmanuel. E assim, mais ou menos isto que aconteceu naquela época. Então, Paulo, extremamente preocupado, escreve de Éfeso esta carta. E nela há advertências severas com relação à conduta, ao comportamento daqueles cristãos. Ele, então, pergunta, mas quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Pedro? Senão seguidores de Jesus, que é a nossa fonte. Então, não há que se perguntar que Pedro é melhor do que Paulo por ter batizado um número maior de pessoas. Não é para se fixar na ideia de que Apolo seria melhor porque fala bonito, era um filósofo. Não há que se falar nisso, adverte Paulo. Adverte que a essência de tudo que se diz, o propósito de tudo que se diz, o fim a tudo que se diz, a finalidade, portanto, é
atingir o cerne daquilo que Jesus legou, ensinou, propôs, e mais do que isso, viveu. Se tudo o que fizermos não estiver com esse objetivo, como diz Emmanuel aqui, com este fim, se toda a literatura passível de ser construída não tiver um fim útil para o próximo, para a sociedade, esse grande literato poderá ser um manancial de benemerência, portanto, contudo, vazio de significação. Daí porque Emmanuel nos questiona da seguinte forma: e os fins? Por isso que Paulo disse: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem todas as coisas edificam. Aquilo que de fato edifica é aquilo que está voltado para a alma, para o espírito e para a essência. Aquilo que está voltado para inflar o ego, alimentar o ego, ser objeto de admiração e lisonja, pode factualmente promover algum tipo de deleite, de prazer, mas seguramente não se sustenta, porque não é de essência espiritual. Emmanuel diz, portanto, já desenvolvendo o seu raciocínio, que muitas vezes nós achamos que estamos bem na vida apenas por não fazermos o mal. Muitos de nós nos gloriamos disso. Olha, eu tenho 60, 70 anos, nunca fiz mal a ninguém, mas também nunca fez o bem. E o fato de não fazer o bem em si já é mal, já não é bom, já não contribui para o progresso da humanidade. E se temos a oportunidade sublime da encarnação, a melhor forma de aproveitá-la é fazer com que todos se beneficiem do fruto do nosso esforço, do fruto do nosso trabalho. Ele cita dois exemplos aqui. O exemplo do indivíduo que dedica-se à literatura, aos negócios honestos no mundo, e ninguém poderá contestar esse caráter louvado. É o indivíduo que luta, que trabalha, que progride e consegue juntar uma quantidade de moedas muito grande, amealhar fortunas. O outro é que escreve livros e também, por isso, consegue ser admirado, louvado por muitos. Mas ele diz que é necessário avaliar isso, sob a perspectiva do resultado que isso produz para o outro. É necessário que isso seja avaliado e ponderado. E aí ele pergunta: de que valerá ao primeiro a produção de longas obras, cheias de lavores verbais e de arroubos teóricos, se as suas palavras permanecem vazias de pensamento construtivo para o plano eterno da alma? Ou seja, se o conteúdo daquilo que ele produz, com tanto ardor, com tanta convicção, não é capaz de movimentar o outro na prática do bem, da reflexão, de uma avaliação mais profunda. Seguramente muitas obras serão produzidas, mas continuarão lá, compondo as prateleiras das bibliotecas, hoje os meios virtuais. A mesma coisa é o indivíduo que amealha fortunas, e aí ele indaga em que aproveitará o comerciante da sua fortuna imensa, conquistada através da operosidade e do cálculo, quando vive estagnada nos cofres, aguardando desvarios dos seus descendentes. É comum vermos, após o desencarne de determinadas criaturas afortunadas, os seus descendentes brigarem.
entrar em verdadeiros conflitos judiciais, enfim, quando coisas piores não acontecem. E aí, indaga-se, como estará esse indivíduo acumulador no mundo espiritual? De lá, percebendo, observando que os seus descendentes estão ali a se digladiarem em busca de quem merece mais ou quem não merece nada, enfim. Então, o trabalhador, consciente de suas responsabilidades que lhe compete, não se desvia do caminho reto. E qual é o caminho reto que Emmanuel fala aqui? Eu me lembro do Perrone que ele fala os caminhos retos do Senhor. Né? É o caminho reto do Senhor. Né? É aquele que, de fato, move o indivíduo a ser melhor. O trabalhador cônscio, responsável ou consciente do objetivo, da finalidade da sua encarnação, não perde tempo acumulando bens materiais ou bens imateriais, não importa. Não perde tempo em busca de louvores, de fatos relevantes que eles possam, de alguma forma, envaidecer ou inflar o seu ego, a sua personalidade. Não. O trabalhador consciente, Emmanuel nos convida a isso, é aquele que exerce as simples tarefas que a vida, que a misericórdia da lei nos permite realizar. Portanto, e fazendo um gancho, então, com a fala de Paulo, com a advertência de Paulo, se Paulo, Pedro e Apolo vivem em função do bem maior que é Jesus, não nos resta outra alternativa, outra opção, senão fazermos o mesmo aqui. Claro que num diapasão menor do que o de Pedro, do que o de Paulo, do que o de Apolo. Mas, na nossa pequenez, podemos dar o melhor de nós em benefício do outro. E é isso que Jesus espera. Ele não espera que nós, como Paulo, façamos milagres, como Pedro, idem, como Apolo, empolguemos multidões. Não, ele não espera isso. Façamos nós aquilo que nos compete, de forma propositiva, honesta, dando o melhor de nós em benefício de todos. Assim fazendo, seguramente estaremos atingindo o fim ou a finalidade máxima da nossa encarnação. E negando-nos a assim fazermos, nós estaremos transformando a nossa existência ou as nossas existências em meras experiências purgatoriais ou purgatórias, sem, não necessariamente, esses sofrimentos, essas dores, fazerem com que nós aprendamos e compreendamos mais o sentido da palavra de Jesus. Portanto, que Deus, Cristo, os amigos espirituais, nos auxiliem nesta jornada, que é um desafio muito grande, mas cabe a nós aqui enfrentá-lo e vencer. Boa noite mais uma vez.